Bom, na aula de hoje eu vou começar falando sobre um outro grupo, né? O grupo do apicomplexa. Esse grupo apicomplexa é porque eles têm uma estrutura apical, né? Numa das extremidades do seu corpo. Então, a gente conversou de diversos grupos, né? E nesse aqui a gente vai começar a falar, então, do apicomplexa. O apicomplexa, ele também tem relação com o esporozoa, né? Então, é muito dos coccidias, né? Que a gente vem, escuta falar ao longo do tempo, né? Então, as coccidioses, eles vão trabalhar em cima disso. E tanto é que a classe aqui, né? Tem a coccidia. Entre eles tem a Eméria, a Isóspora, Cryptosporidium, Hepatosum, e depois a gente fala de Sarcociste, Toxoplasma, e por aí vai, tá? E por último, aí eu vou falar sobre o grupo do Piroplasmida, né? Que aí é uma outra classe. Bom, que então são os apicomplexos, né? Então, os apicomplexos estão entre o grupo dos coccidias e dos piroplasmídeos, né? Então, o Piroplasmídeos seria o grupo das babésias, né? E os coccídeos, grupo de Toxoplasma, Isóspora, e assim, Eméria e assim por diante. Então, eu vou focar na primeira parte aqui no coccídeo. Eu vou falar alguma coisa também do Hemosporite, tá? Mas bem por cima, porque não tem tanta importância veterinária quanto esse outro grupo. Então, o grupo do apicomplexa, ou esporozoa, eles têm esse complexo apical, né, que só é visto por microscopia eletrônica, em uma das extremidades, na extremidade anterior, né? Então permite, e essa estrutura apical, ela permite que esse protozoário penetre na célula que for parasitada. Então é como se fosse uma ponta, né, com um pouco diferenciada, que vai facilitar. E uma coisa que é característica daqui para frente é que são parasitas intracelulares, né? Alguns deles, até esse momento, a gente via a presença deles circulante, né? Como é o caso lá da forma tripomastigota, né? Do trypanosoma e a forma promastigota da leishmania. E agora a gente vai encontrar principalmente como parasitas intracelulares dentro da célula esses organismos. Eles não apresentam flagelos na sua grande maioria, a não ser na sua fase de microgametas, né? Que é uma das fases da sua vida reprodutiva, tá? Mas, em geral, eles não apresentam flagelo. Então, a gente vai conversar dessa classe esporosida ou coccidia, né? Principalmente agora na ordem Eucoccidiorina, na subordem Emirina e na família Emiride, onde eu vou falar mais de Eiméria e Isóspora. Então, eles têm um ciclo evolutivo direto, né? Não tem fases diferentes. Os oócitos, contendo esporocistos que possuem no seu interior esporozoítas. Então, oócitos, que são como se fossem os ovos, né? Existe a amerogônia e a gametogônia nas células dos hospedeiros, ou seja, são as estruturas reprodutivas dentro do hospedeiro. A esporogônia, que vai fazer, geralmente fora do corpo do hospedeiro, que é a estrutura que vai fazer como se fosse um esporo, vai fazer sua divisão por meiose. Apresenta nos microgametas de 2 a 3 flagelos, ou seja, na célula relacionada à reprodução. E os gêneros são diferenciados principalmente pela quantidade de esporocistos nos oócitos e esporozoístas nos esporocistos. Então, vocês vão notar que eles são bem similares, né? Principalmente em Eméria e Isóspora, mas a gente precisa dar uma olhada um pouco melhor na questão de células e suas divisões para poder classificar os gêneros. Então, Eméria e Isóspora são tratados mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, aqui, a grosso modo, eu estou falando de coccidiose com vocês. Existem algumas características morfológicas, né? Então tem o macrogametócito, que é a estrutura arredondada repleta de grânulos, né? Que são grandes e periféricos, e um núcleo central com macrogameta, ou seja, macrogametócito é uma grande estrutura relacionada à reprodução. O microgametócito é uma estrutura de formato irregular, ela é mais oval, com milhares de grânulos pequenos espalhados no citoplasma, que são microgametas, ou seja, o microgametócito ele tem no seu interior microgametas. O ócito imaturo ou zigoto é a estrutura disforme que apresenta uma membrana forme
forte, né? Então, esse ócito imaturo ou zigoto é a junção do material genético de duas células, e o esquizonte ou meronte são estruturas arredondadas grandes que apresentam merozoítas, que são estruturas em forma de foice no seu interior. Então, essas estruturas, né, são o que a gente enxerga e observa, né, a respeito das estruturas morfológicas que apresentam esses dois parasitas. O ócito esporulado, também, aí já é uma próxima fase, né, uma estrutura ovoide translúcida, né, normalmente esverdeada, vai depender muito também do microscópio e a forma de manuseio das fezes para poder identificar esse ósseo esporulado, que tem uma parede dupla e contém esporocistos e esporozoítas. Então, a Hemera tem 4 esporocistos, que são essas estruturas aqui, ó, são 4, e cada uma delas, ou seja, no seu interior, tem 2 esporozoítas. Já a isóspora, ela tem 2 esporocistos, e na parte interna dela tem 4 esporozoítas. Então aqui dá para ver bem, ó, um ósseo esporulado, que tem 4 estruturas, logo eu já sei que é uma Hemera. Então a Hemera tem 4, tem uma casca, certo, do ósseo, que seria como o ovo. Dentro eu tenho 4 estruturas divididas, e no seu interior mais 2. Então essa célula eu já sei que é uma Hemera. Em compensação, a isóspora, ela vai apresentar 2 esporocistos com 4 esporozoítas no seu interior. E de merozoítos, né, de primeira geração, são pequenos, tanto na Hemera quanto no isósporo, então, seja a próxima fase. E os merozoítas de segunda geração são pequenos na Hemera e grande no isósporo. Então, a gente consegue fazer uma diferenciação nos merozoítas. Na primeira geração, não, mas na segunda geração. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente pega um animal que foi a óbito, vai fazer um exame microscópico, vai fazer uma avaliação melhor, e às vezes a gente observa, né, essas diferenças na microscopia. Então, as fases da reprodução, ela tem basicamente 2 fases principais de reprodução, a assexuada e a sexuada. Então, a assexuada é na forma de esquizogônia ou merogônia, de acordo com o autor, que ocorre no interior do hospedeiro, ou seja, uma divisão dentro do hospedeiro sem que haja uma troca de material genético, e a sexuada ou gametogônia, que também ocorre no interior do hospedeiro, que vai ser com troca de material genético. Porém, ocorre uma outra forma, né, na forma de esporos, a esporogônia, como se tivesse o ócito, que vai ocorrer no meio ambiente, na porção externa, que também é uma fase de divisão. Então, tem uma reprodução assexuada e uma sexuada dentro do hospedeiro, e uma de esporogônia fora do hospedeiro. Então, aqui para vocês entenderem, né, então, todas as fases da reprodução da Hemera, desde o ócito, né, no seu ponto final, até a formação da célula completa, né? Então, existe em cada fase, né, em cada parte do seu ciclo, uma forma diferente de apresentação, por todas as formas como vai passando ao longo da vida, né, do organismo. Bom, então os tipos de ciclos evolutivos. Então tem um ciclo evolutivo propagativo, que ocorre em aves, né, principalmente em espécies como a Hemera tenella, que são as aves de corte, ou a Hemera cervulina e a Hemera necatrix, nas aves poedeiras. Então, neste ciclo são formados 3 tipos de merozoítas, que são as células maiores. O macrogametócito, o microgametócito e o terceiro sem diferenciação, que vai formar o meronte. Então, depois o macrogametócito e o microgametócito levam a segunda, tem uma fusão e levam à formação de uma segunda geração. Então, esse é um ciclo onde esse organismo, né, Hemera, começa a fazer a sua propagação. Existe um ciclo evolutivo proliferativo, que é o que ocorre principalmente em ruminantes, né? Aí tem a espécie Abovis, Azoerne, em ovinos, a Arloige e a Cristesani em caprinos e a Isóspora suis em suínos. Então, nos ruminantes, depois da fase do trofozoíta, é formado o primeiro meronte. No intestino delgado, os merozoítas vão para o intestino grosso, dando origem ao segundo meronte, bem pequeno.
e isso vai formar o macro e o microgametócito para chegar ao ósseo. Então, nos suínos ocorre a mesma coisa, só que tudo ocorre no intestino delgado. Então, essa forma de proliferação, de multiplicação, ela é particular dos ruminantes. Então, nas aves ocorre a forma propagativa e nos ruminantes a forma proliferativa. Então, como é que funciona isso, né? Os ossos completam o desenvolvimento e tornam-se esporulados, né? E formam fora do corpo do hospedeiro, ou ósito infectante, que fora do corpo são ingeridos pelo hospedeiro. Os esporocistos sofrem ação da tripsina, da bile, eles são liberados, né, na forma de merozoítos e vão penetrar no intestino. Os parentes vão se reproduzir de forma assexuada nas células intestinais, que vão formar os merozoítos, e depois vão infectar novas células. A reprodução assexuada, né, que só que vai ocorrer fora, ela vai cessar após várias gerações, e os ósseos são produzidos após contínua escosigonia. Essas várias gerações de reprodução assexuada vão produzindo os oócitos. Os oócitos, então, são passados para as fezes, e das fezes eles são eliminados. No ambiente vai depender da umidade, da temperatura, da taxa de oxigênio e do CO2 propriamente dito, nos valores nas taxas. Então, num ciclo, né, básico, a ingestão dos oócitos, esses oócitos eles vão para a teação da bile na porção inicial do intestino delgado, vai ser liberada algumas das formas, né, desse oócito, eles vão penetrar na mucosa intestinal. Na mucosa intestinal ocorre a infecção, esses parasitas dentro da mucosa vão se multiplicar, depois dessa multiplicação eles vão ser liberados, continuam fazendo a multiplicação, chega um momento que eles fazem a reprodução sexuada, ou seja, com trocas de gametas, do como se a gente poderia, não ser exatamente isso, mas seria uma himéria com características masculinas e uma himéria com características femininas, troca o material genético, forma um oocisto, esse oocisto vai para as fezes e das fezes vai para o ambiente. No ambiente ele faz esporogonia e volta a infectar o hospedeiro. Então a grande importância, né, é que nos ruminantes protozoários causam doenças típicas de filhotes, como por exemplo com diarreia, e isso vai gerar uma diminuição do desenvolvimento. Nos suínos é uma limitante, porque vai interferir na absorção intestinal e pode provocar inclusive a diarreia, e vai dificultar com que o suíno alcance os 90 quilos ideais, né, para o abate. Em coelhos, a himéria também pode lesionar o fígado, né, vai até o fígado pelo sistema porta, através, né, do ducto biliar, e vai formar toda a forma reprodutiva no fígado. Depois do ciclo hepático, volta para a bile, da bile vai para as fezes e vai para o ambiente externo. Então, cada geração, normalmente ela é mais patogênica que a outra, porque produz mais ócitos. Então, são formados mais macrogametócitos que microgametócitos, porque esse último produz milhões de microgametas por vez. Então, o que a gente tem que entender, né? O que a gente precisa ficar sempre antenado com a questão da himéria e com a questão do isósporo. Elas têm uma fase do ciclo na mucosa intestinal, que vão se multiplicar. Depois elas produzem a forma sexuada, que vai ter uma troca. E depois depois dessa reprodução sexuada, liberam novas estruturas na mucosa intestinal e isso vai para o ambiente. No ambiente vai formar o oocisto esporulado, a esporogônia, que vai fazer a multiplicação e contamina novamente. Então imaginem vocês que esse ciclo que envolve a mucosa intestinal, o quão destrói essa mucosa, ou seja, o quão essa mucosa é impactada, é destruída, é rompida. E isso vai impactar de médio a longo prazo, né? Por quê? Porque uma vez essa mucosa lesionada, ocorre, claro, uma cicatrização depois que o animal melhora, mas aquela área vai ficar dificultada com absorção. Então, por isso que é tão importante para suínos, ruminantes e para aves, né, essa questão de evitar ter a coccidiose. Porque não é que a coccidiose vai dar uma infecção generalizada, vai matar. Ele vai fazer seu ciclo na mucosa intestinal e isso vai complicar a absorção. Tanto é que a himéria isóspora,
e a própria cistoisóspora, que eu vou falar depois, elas têm um grande impacto na produção, porque vai interferir na absorção, vai interferir na digestão propriamente dita, e vai fazer com que os animais levem muito mais tempo para poder chegar na sua maturação zootécnica, ou seja, no momento do abate ou no momento da produção. E isso vai impactar de uma forma muito grande. Então, a grande preocupação nossa com a Eiméria, com isóspora e cistoisóspora, é que não se contamine, porque o tratamento é relativamente compreensível de ser feito, mas uma vez o animal com o problema, com a lesão, ele terá dificuldade. E no coelho, inclusive, vai impactar no fígado, né? Coisa que as outras eimérias normalmente não farão esse tipo de ciclo. Então, a coccidiose em aves, em bovinos e em coelhos, o básico é o manejo, tá? Então, a limpeza das gaiolas é fundamental ter um ambiente bem ventilado, que não se acumule fezes. Então, por exemplo, o coelho, ele defeca em gaiola, né, na grade, e a grade separa o animal das fezes. Então, isso é extremamente importante. Comedouro, bebedouro limpo, isso é obrigação de qualquer ambiente. Então, quanto mais os animais fiquem separados dos seus dejetos, melhor para o controle de todas essas coccidioses. Então, isso é fundamental na prevenção, na profilaxia. Lembre-se, vocês vão trazer as formas de diagnóstico, né, alguma coisa sobre tratamento e profilaxia de coccidiose. Vocês trarão isso na nossa aula de discussão. Então, já comecem a pensar em coccidiose de uma forma geral. Dando continuidade, então, falar um pouquinho da Eiméria. Então, a Eiméria apresenta os oócitos esporulados com 4 esporocistos, né? E cada esporocisto com 2 esporozoítas. Então, cada ócito recém-saído das fezes, ele não está esporulado, ele possui um núcleo. Então, a Eiméria, ela vai formar esse esporozoísto, esse esporulado, somente quando está no ambiente externo. Então, para identificação, é uma célula, né, que é um ovo, com um grande núcleo. E quando ele começa a fazer o ciclo, a gente consegue ver, então, observar os 4 esporocistos. Então, dependendo da forma, né, da espécie da Eiméria, ela vai ter um número de ossos diferente quando vai ter ingestão, né? Desculpa. Dependendo do tipo de espécie de Eiméria, vai ter um tipo de ciclo e uma lesão. E de acordo também com a quantidade de ócitos ingeridos, vai provocar uma gravidade maior ou menor do problema. Claro que a idade da ave, quanto mais jovem a ave, mais suscetível ela é. Isso também pode ter implicação para mamíferos, tá? Outras doenças concomitantes também podem implicar no problema dessa enfermidade, como, por exemplo, o animal já apresentar diarreia por um outro caso. A utilização de coccidiostático, eu quero que vocês salientem, né, o que é um coccidicida e o que é um coccidiostático na dieta, porque isso é extremamente importante quando a gente fala no tratamento, então, a diferenciação entre um coccidicida e um coccidiostático, o estrado nutricional da ave ou de qualquer espécie, né, e o nível de medicação da ração. Então, quanto de produto é fornecido na ração, qual o limiar, né, que chega sanguíneo desse produto e como afeta. Então, a ideia da coccidiose, principalmente para aves, talvez seja um dos grupos que a gente mais trabalha, é para fazer um controle. Por quê? Porque eu não quero ter um tipo de lesão onde as minhas aves elas diminuam, né, o tamanho das suas microvilosidades. Essa alteração, né, no tamanho da microvilosidade vai interferir diretamente na absorção. Uma ave com um período maior para absorção significa não alcançar o peso em 42 dias, mais tempo na granja e um período diferente de abate, o que implica em prejuízo para o proprietário. Então, o ciclo, né, os ossos são eliminados nas fezes dos hospedeiros de forma geral. Lembre-se que não está esporulado, ou seja, é um osso imaturo, não está pronto. No meio, esses ossos esporulam de acordo com a temperatura. Então, quantidade de oxigênio, temperatura de 25 a 30 graus, uma umidade de 70% a 80%. Vai esporular em torno aí de 3 dias, tá? Em boas condições, pode chegar em uma semana em condições piores. E eles podem ficar viáveis no ambiente de 2 a 3 meses. Então, o que acontece?
o animal vai defecar uma eméria na forma não esporulada, vai para o ambiente, vai tentar esporular em 3 dias e ela vai ficar lá como se fosse um cisto, né? Um oócito, né? Um cisto, uma estrutura diaforme infectante parada no ambiente. E quando está no ambiente, o animal precisa ingerir. Então, por isso que é importante a higienização das fezes dos nossos animais de produção, para que evite, né, o contato com as fezes e isso dê uma reinfecção do próprio hospedeiro ou de um hospedeiro diferente. Então, a eméria, ela é liberada, né? Nas fezes, o ócito não está esporulado, ele esporula no meio, e aí quando ele fica esporulado no meio, ele está pronto para ser ingerido pelo hospedeiro na próxima fase. Então, quando uma vez ingerido, principalmente no caso de aves, na moela ou no estômago, né, mas na aves na moela, o ócito é digerido, ou seja, aquela estrutura externa é digerida. E serão liberados os esporocistos. Com a ação da tripsina e da bile, vai liberar o esporozoito lá no intestino delgado. Então, o esporozoito ele penetra na mucosa do intestino delgado, vai ficar de forma arredondada e vai se transformar num trofozoito. Esses trofozoitos, por um processo de mudança, se transforma, né, passa a ser o esquizonte, e assim vai iniciar a reprodução assexuada, que é aquela que vai começar a se multiplicar, né, de uma grande quantidade, e essa forma sexuada é chamada de esquizogônia. Cada esquizonte, ou seja, ou meronte, cada estrutura, tem no seu interior um grande número de merozoítas, né, vai depender a quantidade de merozoítas de acordo com a espécie, que ao serem liberados vão continuar na sua contaminação de outras células. Esses merozoítas, eles rompem a célula hospedeira, vão atingir a luz do intestino, vão invadir, então, outras células epiteliais, que arredondam-se, né, e vão formando uma nova geração de esquizontes. Esses merozoítos de segunda geração penetram em novas células, que vai dar início à terceira geração. Os merozoítos, outros penetram na nova célula, dando início à reprodução assexuada, que vai formar a gametogônia. Então, uma parte vai para a nova célula e uma outra parte vai fazer a reprodução assexuada. Os merozoítos se transformam em gametócitos femininos ou macrogametócitos masculinos, que vão dar origem aos macrogametos. Então, vai continuar se reproduzindo, vai continuar se multiplicando, rompe a célula, penetra em células novas, forma as estruturas masculinas e femininas, continua a reprodução para se manter no organismo do hospedeiro. Uma vez formado macrogameta e microgameta, eles se juntam, vão formar, né, a fertilização, forma o zigoto, que é a célula inicial. Esse zigoto ele vai se transformar num oócito, né, ou um ocisto, que é a estrutura dentro da célula. Esse ocisto ele vai romper a célula, sai, vai para a mucosa, chega na mucosa, ele não está esporulado, ou seja, é como se ele tivesse uma massa dentro do ocisto, vai para o meio externo. No meio externo, de 2 a 3 dias, né, mas normalmente em 5 dias, ele esporula e ele está pronto para sua forma infectante. Então a ave ela vai receber o ócito esporulado, na moela ou no estômago vai fazer a digestão, que vai liberar o esporozoito, que vai se transformar em trofozoito. Ele começa a fazer a sua reprodução, na sua multiplicação nas células da mucosa intestinal, vai se transformar num esquizonte, ele pode produzir o macrogameta e o microgameta. Quando forma esses dois, vai formar o zigoto. Ao formar o zigoto, vai formar um ósseo não esporulado, e esse ósseo não esporulado ele é eliminado. No ambiente externo, ele vai se transformar no ósseo esporulado, pronto para voltar ao hospedeiro. Então, esse ciclo da eméria é o ósseo esporulado, entra, libera o material dentro do organismo do animal, vai para a mucosa intestinal, se multiplica, chega no momento que transforma em macrogameta e microgameta, que se unem, formam um zigoto. Esse zigoto formado, ele vai formar a nova célula, que vai formar o esporocisto não esporulado, que vai ser liberado para o meio externo.
Então, todo esse ciclo, ele ocorre parte dentro do corpo do animal e parte fora. Então, qual é a importância da médica veterinária, né? Então, essa parasitose, ela destrói toda a estrutura interna do intestino delgado, principalmente. E cada vez que rompe, que sai, isso vai provocar uma diarreia com sangue, né? Sanguinolenta. Quanto mais alto, mais vai sair o sangue digerido, quanto mais baixo, pode sair o sangue mais vivo. E isso vai interferir diretamente na taxa de conversão alimentar, quantidade de alimento que o animal ingere e a quantidade que ele absorve, vai diminuir completamente a resistência orgânica, então o animal tem uma porta de entrada para uma série de coisas, vai reduzir o peristaltismo, ou seja, a movimentação do intestino, acarreta em perda de peso, e isso vai predispor a bactéria secundária, formando uma bacteremia ou uma infecção secundária. Então, a eméria em si matar, ela mataria por uma diarreia sanguinolenta, mas tem que ter uma autoinfestação. O grande problema é esse parasita abrindo portas, né, para infecções secundárias. Então, nas aves principalmente, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? A Eimeria cervulina, a Eimeria maxima, a Eimeria tenella, a Eimeria necotrix, a Eimeria brunetti, cada uma com uma característica um pouco diferente, e elas acometem áreas diferentes do trato digestório das aves. Então, eu posso encontrar um sangue mais digerido quando a infestação de Eimeria na porção mais alta e um sangue mais vivo quando a infestação é mais baixa. E de acordo com um ovo, né, encontrado, que aqui a gente vai chamar de oocisto, então de acordo com o oocisto encontrado nas fezes, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, para vocês terem uma ideia, eu posso saber que tipo de Eimeria que é, e eu posso também ter uma ideia em qual parte do organismo do animal, né, do trato digestório, que está ocorrendo a infecção. Então, a ideia dessa avaliação é tentar fazer também um paralelo com os sinais clínicos do paciente. E a gente também tem, né, no grupo desse da Eimeria, o isóspora e o cistisóspora. Então, o isóspora, né, ele pertence à família Eimeridae. E esse isóspora, ele é bem parecido com o cistisóspora. Só que o cistisóspora, ele pertence à família Sarcocistidae, tá? Então, são grupos diferentes. Os ossos possuem 2 esporocistos, contendo 3 esporozoítos quando esporulados. Então, eles têm famílias diferentes, mas características similares. E aqui eu trouxe um exemplo, tá, para vocês terem uma ideia de como é que são esses organismos. Aqui dá para ver bem um, né, no meio da imagem aqui. Então, em aves, o gênero é Isóspora. Em carnívoros, o gênero é Cistoisóspora. Então, eles são bem similares, tá? A gente consegue observar os oócitos dos dois, só que eles têm características de classificação diferente, porque tem diferenças genéticas, tá? Então, em aves eu tenho Isóspora, em cães eu tenho Cistoisóspora. O Cistoisóspora, ele ocorre de acordo com a ingestão de roedores parasitados. Então, normalmente, vai ter relação direta com roedores. O isóspora não. Ele tem normalmente um ciclo mais direto, tá? Então, como é que ocorre o ciclo dos dois? A ingestão de alimento, ração, capim ou água contaminada com óxido esporulado, como acontecia com a Eimeria. No tubo digestivo do animal, os esporozoístos saem, né, do interior do ósito. O ocisto penetra, né, essa estrutura vão penetrar na porção intestinal, nas células, vão se arredondar, vão se chamar trofozoíta. Começa a primeira fase, uma reprodução assexuada, né, onde eles vão se propagar por diversas mitoses. Depois disso, são formados vários núcleos e citoplasmas que vão formar o esquizonte ou meronte, que contém o merozoíta. Logo em seguida, as células se rompem, vão liberar os merozoítas, que vão seguir 2 caminhos. Ou penetram nas células intestinais, que vão produzir a reprodução assexuada formando a segunda geração, ou continuam, né, e vão fazer a fase assexuada, onde os merozoítas vão dar origem a macrogametócito e a microgametócito, para poder fazer o ciclo. Então, entra na célula, faz a sua multiplicação, rompe. Ou ele vai continuar e volta para a célula intestinal
e continua essa multiplicação, né, que é uma reprodução assexuada, ou forma macrogametócito e microgametócito, formando, então, um novo organismo. E a fusão dos dois vai formar o ócito imaturo, né? Ele vai sair nas fezes, esse ócito imaturo, no ambiente, de acordo com as condições ideais, ele vai ter a forma de temperatura, oxigenação e umidade. O oocisto vai sofrer divisão, que vai formar 2 esporocistos contendo 4 esporozoítas em cada um. Essa coccidiose, né, do isóspora e do citoisóspora, então isóspora em aves, citoisóspora em cães, pode também acometer gatos. Então existe toda uma discussão sobre a nomenclatura e vocês verão que tem vários organismos que são bem parecidos e vocês vão ver muitas vezes uma confusão entre isóspora, cistisóspora, sarcociste e criptosporídeo, que eu vou falar do sarcociste e criptosporídeo mais para frente. Então o cistisóspora tem o canis, tem o felis, tem o rivolta, tem o olensis, acometem principalmente, como eu falei para vocês, carnívoros, né? São pouco patogênicos, podem produzir uma diarreia em filhotes, e isso vai interferir no desenvolvimento ou na absorção, né? Vai dar uma interferência no trato intestinal, mas normalmente é uma enfermidade autolimitante. E principalmente, né, o cistisóspora, ele normalmente vai ter um ciclo, uma relação relacionado com o roedor. Por isso que é mais comum da gente acabar encontrando em felinos, tá? Então, ingerido o roedor vai apresentar uma fase da vida do cistisóspora que se rompe na mucosa do gato, né, no estômago, e vai fazer todo o ciclo, acometendo principalmente as mucosas intestinais, que vão acarretar numa série de problemas, principalmente na absorção de alimento. Então, o isóspora felis, né, o gato ingere o rato vai apresentar a forma esporulada, ele vai ser liberado no intestino, vai fazer o ciclo assexuado, multiplicando, faz o ciclo sexuado, onde vai formar o ócito vai ser liberado na forma não esporulada, no ambiente ele vai esporular, e quando ele estiver pronto, o rato ingere, e o rato vai ser ingerido pelo gato, formando o ciclo completo desse parasita. Isóspora, cistisóspora também pode acometer outras espécies, né? Então aqui mostrando que pode acometer também suínos e vai fazer a mesma coisa. Ocorre a ingestão do ósseo esporulado, o ósseo esporulado ele é liberado na mucosa intestinal, vai perder a membrana do ósseo, vai ser absorvido, multiplicação, né, de forma sexuada, reprodução sexuada, formação de oócito não esporulado, eliminação, esporulação no meio ambiente externo. Então, esse cisto isosporídeo, né, pode acometer também em seres humanos, então, principalmente através de alimentos, né, contaminados, de ração contaminada, de água contaminada, de alimentos, de vegetais contaminados, pode chegar até nos seres humanos, o que vai acarretar no mesmo tipo de ciclo, né? Então, aí a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de ingestão. Então, o isósporo, o cistisósporo, assim como o outro agente, o criptosporídeo, vai fazer o mesmo de ciclo na gente, que vai acarretar principalmente em problemas intestinais. No nosso organismo, normalmente ele não fica solto, tá? Eles não ficam circulantes, ou eles estão na célula intestinal, ou eles estão na luz, e da luz vai fazer parte das fezes e será eliminado para o ambiente externo. Então, o criptosporídeo, né, faz parte desse grupo da zoopicomplexa. Os zoócitos medem em torno de 5 micrômetros e contém 4 esporozoítas. Só que eles não apresentam esporocisto, então isso é uma característica um pouco diferente. E o criptosporídeo, gente, pode acometer qualquer espécie. Inclusive, eu já vi criptosporídeo em serpentes, que comiam muitos ratos, faziam o ciclo neles, e a cobra fica com um estômago extremamente dilatado, inchado, tem uma característica um pouco diferente. Então, como é que é o ciclo, né, característico desses coccídeos? A gente chama de monoxeno, porque ele tem um hospedeiro só. Ocorre a esquizogonia na superfície das células intestinais, com 2 gerações de esquizontes. Uma multiplicação assexuada, né, que vai formar os gametas, o microgametócito e o macrogametócito. Com isso, eles vão se juntar ao microgameta, ele se fusiona com o macrogameta,
vai formar o ósseo com 4 esporozoítos na parede do trato digestório, vai espessar essa parede do ósseo, vai esporular dentro do hospedeiro e depois disso, né, vai fazer uma esquizogonia e uma gametogônia que ocorre na microvilosidade intestinal e esses ossos se rompem e vão promover uma autoinfecção, fazendo com que o próprio hospedeiro se contamine. Então, normalmente, eu tenho um esporozoíto, que é liberado, né? Vai ser junto aqui, ó, vai contaminar na célula, vai formar a sua multiplicação. Depois disso, tem 2 fases, né? Vai formar o meronte, depois vai formar o merozoíto. Aí o meronte do tipo 2 vai formar um novo merozoíto. Quando forma um novo merozoíto, eu vou ter um microgametócito e um macrogametócito. Os dois juntos vão formar o zigoto. Esse zigoto ele pode ser transformado em oócito de parede espessa, que vai para as fezes, vai ser liberado, ou um oócito de parede fina, que vai fazer a recontaminação, a autocontaminação desse hospedeiro. Então, o criptosporídeo, ele tem basicamente um tipo de coccidiose, né, que acomete principalmente mamíferos de forma geral, que faz todo um ciclo e também pode acometer seres humanos. Então, tem o oócito, vai formar o esporozoíto, vai formar o trofozoíto, faz seu ciclo intestinal, faz a sua multiplicação de forma assexuada. Depois tem um ciclo sexuado que vai formar o microgametócito e o macrogametócito, vão formar um zigoto. Se ele tiver a parede fina, ele faz a autoinfecção. Se ele formar para a parede espessa, ele vai para as fezes e vai ser liberado para o ambiente. Principal forma de controle: água limpa, né, em bebedouro, com altura que impeça que os animais defequem. Então, o animal não pode ficar defecando dentro da própria água para evitar uma autocontaminação. Os comedouros no alto, que não sejam infectados também pelas fezes, né, porque o animal defeca e acaba contaminando. Higiene nos ambientes o tempo inteiro, retirando o ambiente onde estão esses animais, sempre que possível, as fezes, fazendo controle. Caso seja detectado algum problema em algum animal, o animal tem que ser tratado, né? E uma educação sanitária da fazenda, da propriedade, é extremamente importante. Então, isso é um item, né, que faz a gente pensar um dos motivos para não se usar a cama aviária, né, como alimento para outras espécies. É sempre importante pegar a cama aviária, que é aquilo que sobra de ração, de fezes, de material de uma produção aviária, e jogar ou numa composteira ou fazer uma forma de maturação para que se arrebentem principalmente os oócitos encontrados nesse ambiente. Então, eu conversei com vocês um pouco sobre a Eimeria, Isóspora e Cryptosporidium, né? Eu dei uma rápida faladinha sobre Sarcocídeos, mas a gente vai falar isso num outro momento. A Eimeria, Isóspora e Cryptosporidium, então, eles são eliminados de uma forma não esporulada, esporulam no ambiente, depois eles são ingeridos com alimento, com água contaminada, dentro do trato digestório, principalmente no intestino, vão se romper os oócitos, vão liberar os esporocistos, vão penetrar na mucosa intestinal, eles começam a se multiplicar em grande quantidade. Cada vez que eles fazem uma passagem, eles rompem a mucosa intestinal, essa ruptura gera sangramento. Eles têm 2 caminhos: ou eles voltam para a mucosa intestinal, ou vão formar microgametócito e macrogametócito, que vão formar um zigoto, e vão liberar na forma de oócito, e esse ósseo não esporulado vai para o ambiente externo, no ambiente externo esporula e continua o ciclo. Ou infecta novas células, né, da forma assexuada, e continua se multiplicando. E no criptosporídeo tem a característica de formar alguns esporos, né, alguns oócitos com parede fina, fazendo a recontaminação e a manutenção disso, né, que é a autoinfecção nos hospedeiros definitivos, principalmente os mamíferos em forma geral. Beleza? Então eu fico aqui, onde eu falei dessa parte do grupo apicomplexa, e a gente continua nas próximas aulas com esse grupo.